Olá, meu nome é Thiago Marchini e é um prazer estar aqui dividindo com vocês hoje um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá no SESC de Guarulhos. Eu vou apresentar um dos trabalhos no eixo de processos formadores, intitulado Natureza Dinâmica, relato de experiências sobre jogo simbólico e desemparedamento no ensino não formal, que foi desenvolvido por mim, pela Renata Crivoy de Castro e pelo Moacir Toruzawa. Nós somos agentes de educação ambiental e somos responsáveis pela área de educação para a sustentabilidade da unidade de Guarulhos. O SESC de Guarulhos iniciou suas atividades em maio de 2019 e desde então vem compondo o cenário educativo e cultural da cidade de Guarulhos. Lá nós contamos com um centro de educação ambiental, que é onde eu atuo em conjunto com os colegas que eu citei aqui, que participam também deste trabalho. O Centro de Educação Ambiental tem como eixo os territórios em transformação. Esse eixo ele perpassa todas as ações que nós desenvolvemos, dando o tom da programação oferecida para o público e caracterizando o CEA como um espaço de trocas sobre questões socioambientais de Guarulhos e suas inter-relações regionais e globais. Essa programação ela ultrapassa os limites internos da unidade e alcança o espaço externo, tanto a horta como os jardins, também buscando se relacionar com o entorno da unidade. Uma das principais ações que a gente desenvolve é o receptivo de grupos, que trabalha, de acordo com cada segmento escolar, temas que dialogam com a realidade local de uma grande metrópole como é Guarulhos. O relato que eu trago aqui, então, tem a intenção de apresentar a concepção teórica e algumas reflexões sobre a prática dos roteiros que oferecemos, de um dos roteiros, chamado Natureza Dinâmica. Bom, Guarulhos integra, desde 2014, a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Em face às contradições impostas pelo modelo de sociedade em que a gente vive, a formação de cidadãos e cidadãs críticas que possuam participação ativa em processos de tomada de decisão e transformação da realidade possibilita ao município educador intervir nas realidades locais, podendo impactar, inclusive, na escala global em que essa complexa crise socioambiental se instaura. Isso é um grande desafio imposto, às cidades que optam por educar para a sustentabilidade, e dificilmente isso se faz com a ação isolada de algumas instituições, se fazendo necessário, então, o estabelecimento de redes de cooperação para fomentar essas ações que vão no sentido de promover a potência educadora do município. O SESC, idealizado como uma unidade educadora, vem nesse sentido, firmando parcerias, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Educação, se constituindo como um dos espaços educadores da cidade, buscando criar intercâmbios, integrando uma comunidade que aprende em conjunto. Isso se faz essencial nos termos da educação socioambiental, valorizando a aprendizagem social e enriquecendo essas relações pela multiculturalidade que existe nos diferentes territórios. Ele é caracterizado por crises sociais e pelo colapso do ambiente, resultante de uma complexa construção histórico-social em que as sociedades humanas, sobretudo as ocidentais, vêm sendo colocadas como superiores à natureza. E cindidas da natureza, elas passam a exercer um papel de dominação, de exploração, não só da própria natureza, mas também de outras vidas humanas. Esse distanciamento entre as sociedades e a natureza, como se fossem duas esferas distintas e não uma só, agrava o cenário de crise socioambiental em que a gente vive, e a superação dessa dicotomia entre humano e natureza tem um papel fundamental na superação da própria crise socioambiental. Mas a gente, como humanidade, a gente está tão corrompido nessa não relação com o ambiente que a gente já nasce indisposto a se relacionar com a natureza, a se entender como natureza. A resposta é não. A relação com a natureza é algo que a gente constrói com o tempo. E essa é a beleza do relato que eu venho trazer aqui, e a beleza também do conceito cunhado por Léa Tiriba, chamado desemparedamento das infâncias. As palavras dessa pesquisadora
Como estratégia para a manutenção dessa crise socioambiental, o emparedamento é a condição para a criação de corpos dóceis de que o sistema precisa para se manter. Esse modelo submete crianças a rotinas despotencializadoras, enquanto não asseguram algo que é fundamental: a relação com a natureza, brincadeiras ao ar livre, trocas que são essenciais ao aprendizado da vida em grupo e que fazem parte da natureza humana. Esses processos que eu citei aqui, que são negados pelo sistema que empareda, são justamente os que nos colocam como parte da natureza, ou ainda como natureza em si, né? Assim, será desemparedando essas crianças que a gente vai possibilitar que elas se constituam como seres não antropocêntricos e que saibam cuidar de si, dos outros e da terra. Tendo em vista a nossa atuação que se enquadra no âmbito não formal da educação, né, da educação não escolar, a gente precisa considerar que o nosso intuito não é desemparedar definitivamente essas crianças, mas sim contribuir, né, oferecendo uma experiência que gere sentido em cada criança e que impacte ao acontecer, potencializando essa abertura à transformação. Um adendo aqui é que o desemparedamento, né, ele é um conceito que é muito pensado para a educação escolar, no sentido de uma reconfiguração do espaço físico e das concepções da estrutura pedagógica, né, da escola. Então, como educação não formal, a gente tem essa limitação, vamos dizer assim. Mas bem, pensando na questão da experiência, né, como diz o educador espanhol Jorge La Rosa, para que uma experiência gere sentido, ela deve ser genuína. Quando a gente fala em infâncias, essa experiência autêntica se dá no jogo simbólico. Madalena Freire nos diz que, ao brincar, a criança está desenvolvendo a capacidade de representar, de simbolizar. Construindo as suas representações, ela se apropria da realidade e geram sentidos, geram seus sentidos. Construindo essas representações, esses símbolos, a criança registra, pensa e lê o mundo. Através do faz de conta, a criança assimila a realidade externa, a sua realidade interna, cultivando, então, esse fazer parte da natureza, esse ser natureza. O roteiro Natureza Dinâmica, ele tenta, então, promover esse jogo simbólico desemparedado para que as crianças, sendo protagonistas dessa experienciação, gerem sentidos que potencializem essa transformação, olhando a natureza como parte de si mesmas, agregando respeito, valorização e compaixão às diferentes formas de vida. É nesse sentido que a gente vê potencial transformador nessa ação, visando então o enfrentamento a essa crise socioambiental instaurada na nossa sociedade. O roteiro, então, ele foi pensado para crianças de 3 a 6 anos, mas nós atendemos crianças de até 8 anos de idade nesse período em que nós estivemos em atividade. Ele é desenvolvido nas áreas externas da unidade, né? Então a horta e o jardim como espaços de exploração. O jogo simbólico, ele consiste na brincadeira de ser uma exploradora da natureza, não no sentido de explorar negativamente, né? Mas de descobrir, de investigar a natureza, dando vazão, então, a essa vocação investigativa que as crianças intrinsecamente já têm. Para isso, a gente oferece às crianças um colete de investigador da natureza, que tem uma lupa, tem uma pinça, tubos de ensaio, potinhos, bloco de nota, lápis. O intuito dessa brincadeira, então, é descobrir esses espaços externos livremente, promovendo o desemparedamento e tendo o auxílio, então, desses objetos que eu citei para engajar e enriquecer esse jogo simbólico. Desde maio de 2019 até fevereiro de 2020, que foi quando a gente parou de oferecer o roteiro devido ao isolamento social, foram atendidas 401 crianças de escolas municipais, 349 de escolas estaduais, totalizando, então, 67% dos atendimentos em escolas e instituições de ensino formal públicas, 90 crianças de colégios particulares, 161 de instituições sociais de Guarulhos,
e 122 de projetos tocados pela prefeitura do município, totalizando, então, 1.123 atendimentos. Um dos principais aspectos que a gente evidencia, né, nessa atividade é a empolgação que a maioria das crianças, a empolgação, né, a felicidade que a maioria dessas crianças apresenta enquanto brinca ao ar livre, enquanto brinca na natureza, né? A gente observa que enquanto elas estão nessa brincadeira, elas interagem entre si, interagem com as pessoas responsáveis, né, conosco, interagem com os elementos vivos e não vivos, de modo a representar, a reconhecer esses elementos, tanto pelo que eles realmente são, quanto ressignificando esses elementos dentro desse contexto, né? Essa ressignificação não se aplica somente aos elementos que estão no espaço ali, mas os objetos que a gente oferece para as crianças utilizarem nessa brincadeira, eles também são ressignificados. Isso é algo muito interessante, porque esses aspectos eles fazem parte do jogo simbólico, eles denotam, então, a assimilação daquela realidade pelas crianças no seu universo simbólico. A gente também observa crianças que apresentam, ao brincar, alguns afetos negativos, como o nojo e o medo nocivo. Pelos registros que essas crianças fazem nos blocos de notas, a gente percebe também que elas praticam um olhar atento a alguns elementos do entorno, representando, então, a diversidade de animais, de plantas que elas conseguem interagir ali naquele espaço, aos elementos que não são vivos, né? E também os adultos e as próprias crianças que estão ali em interação com todos esses elementos, né? Denotando, então, várias partes que integram um todo. Ao final dessas atividades, quando a gente faz um momento para dividir as impressões das crianças que participam dessa atividade, a gente vê que existem vários relatos de afetos positivos, coisas que ficam na memória, como texturas, cheiros, os animais propriamente ditos, as plantas, né? As relações que são construídas ali naquele momento. As responsáveis pelas turmas relatam também o comportamento participativo e engajado das crianças, que é gerado através da interatividade promovida no roteiro. Elas evidenciam o diálogo que essa atividade estabelece também com as práticas que já são exercidas na maioria das instituições de educação infantil. Isso vai reforçando e ampliando o repertório de vivências ao ar livre que essas crianças possuem, né? Existem também relatos, por exemplo, de crianças que, após participarem dessa ação, apresentam um grande interesse e curiosidade em saber mais sobre a natureza e de estar em contato com ela, e demonstram também afetos positivos com relação aos seres vivos, como quando vão cuidar de uma planta, por exemplo. Diante de tudo isso que eu brevemente relatei aqui, a gente, sim, enxerga potencial transformador nesse roteiro Natureza Dinâmica, né, nessa atividade, de modo a gerar um sentido que catalise a transformação no olhar dessas crianças para a natureza, proporcionando a formação de cidadãs e cidadãos, que valorizam a conexão com o ambiente e, a partir disso, cuidam dele. A educação não escolar, ela pode exercer um importante papel, né, reforçando essas práticas desemparedadas, ampliando essa possibilidade de vivência das crianças. Com o jogo simbólico, o desemparedamento agrega elementos que enriquecem a percepção do ambiente e aproxima da natureza aquelas pessoas que estão em processo inicial de formação. Os afetos negativos que a gente observa, como nojo, elas evidenciam também a importância do contato com os elementos naturais para que essas crianças desenvolvam uma visão em que façam parte da natureza, né, em que sejam natureza. Para o futuro, a gente aponta principalmente a necessidade de estabelecer melhores processos de avaliação para entender, né, para tentar captar realmente qual é esse potencial transformador dessa atividade que a gente gera, né?
Bom, eu agradeço a todas as pessoas que assistiram à apresentação até aqui. Agradeço também a equipe do Centro de Educação Ambiental, Renata e Moacir, a equipe de Programação e de Comunicação do SESC Guarulhos e também a comissão organizadora do simpósio. Sigamos todos juntos e juntas, então, nessa luta, e um abraço.